Seja muito bem-vindo a mais um Unhidecast, um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, nós vamos bater um papo sobre como aplicar para vagas em empresas de games, e para esse bate-papo, a gente chamou aqui Reinaldo Rocha, Concept Artist e ilustrador na Share Creators. Eu sou Júlio de Carvalho. Eu sou o Reinaldo Rocha. Seja bem-vindo ao podcast. Agradeço a sua presença aqui por separar um tempinho para falar com a gente. A gente se fala todo dia no Discord, né? Então, obrigado por vir aqui no podcast. É uma honra estar aqui. Eu tava ansioso, tava muito feliz. Meu coração até acelerou antes de começar a gravar. Eu pensei assim, Obrigado pelo convite, cara. Calma. Meu coração que tá acelerado. Todo dia eu descubro uma coisa nova do Reinaldo, gente. Fico mais fã dele todo dia. Vou apresentar o Reinaldo aqui, como eu sempre faço. Reinaldo Rocha fez bacharelado em Design Gráfico na FUMEC, onde também cursou mestrado em Arte na Cultura e Tecnologia, além de ter se especializado em Pintura e Escultura na LAFA, a Los Angeles Academy of Figurative Art. Como professor, ele deu aula de design de jogos na Saga e na Faculdade de Design INEP. Reinaldo também trabalhou como ilustrador e concept artist nos jogos Call of Duty, Truck Driver, Roblox pela empresa Koku, ilustrou arte para os card games Keyforge da Fantasy Flight Games, para o card game Eternal da Dire Wolf Digital e para o card game Legend of Cryptids da Minit. Hoje ele trabalha como concept artist e ilustrador na Share Creators. Cara, o currículo do cara é gigante, a gente resumiu aqui, tem 50 linhas, sem toa. Agora a gente vai pro nosso recado da semana e já a gente volta. Muito bem, Unhiders. Vamos para mais uma semana com os nossos recados e a dica de hoje vai para quem tá afim de ter uma carreira de sucesso e bem administrada. Você quer saber como lidar com todas as burocracias e tecnicalidades da nossa área? Dá uma olhada no curso de Gerenciamento de Carreira para Artista da instrutora Rafaela Tuma. Para encontrar esse curso, é só entrar no Instagram da Rafa, @RafaelaTuma, com 2 L's, e clicar no link da bio dela. Torna-se aluno da Unhide, faça o curso da Rafa e aprenda a ser um profissional que sabe cuidar da própria carreira. E sabe o que mais pode te ajudar a crescer como artista? Seguir o nosso canal da Twitch e acompanhar todas as lives. Lá rolam uns bate-papos sobre carreira, dicas de desenho, modelagem e até umas revisões de portfólio ao vivo. Para seguir o nosso canal e ser avisado sempre que a gente ficar online, é só seguir o canal da Unhide School e clicar no sininho. Ou então, você pode se juntar ao nosso Discord e receber notificações por lá. O nosso servidor do Discord é o Café do Povo, onde a comunidade de artistas se reúne diariamente para bater ideias, bater papo, passar uns tutoriais, brushes, recomendações e se unir como comunidade. Fazer parte de um grupinho como esse é o grande lance para crescer ainda mais como artista, né? E sabe o que pode impulsionar ainda mais a sua carreira? Participar do Contest deste mês, que está em parceria com as lojas Renner. O tema é Sua Aventura Gamer. Então, se você já tem a alma de jogador, é só usar a criatividade para representar esse mundo e criar o seu próprio projeto original. O Contest é totalmente livre, não precisa ser aluno da Unhide para participar. Então entra lá no nosso site, clique em Unhide Contest para ler o regulamento e saber mais. Tá sabendo que um dos prêmios é um PlayStation 5? Galera, pois é um PlayStation 5, tá super imperdível. Então vem logo que ainda dá tempo de participar. Agora a gente vai de volta para mais um episódio de Unhidecast. De volta para o nosso episódio, vou pedir, Reinaldo, para você fazer um breve resumo daquele seu currículo gigante pra gente aqui, para entender por que você tá aqui, a importância. E, cara, conta um pouco da sua trajetória. Até porque no Jovem Nerd já passou, eu descobri hoje, eu tomei um susto, meu Deus do céu. Meu amigo é muito sinistro. Mas um resumo da trajetória, você... Pode falar de como é que você se interessou por arte, como é que começou esse seu desejo de desenhar, se você já desenhava, esculpia, como é que era. Conta sobre a sua experiência de estudar lá fora. Quero saber sobre tudo, pode contar. Caramba, escolhe tudo que você esconde. Bom, vou responder na ordem, então. Eu comecei a gostar de desenho quando era criança e tal, bem criança, assim. Acho que eu não sei quantos anos que eu tinha, mas eu descobri que eu podia desenhar e talvez eu podia ser bom naquilo, e isso foi uma sensação muito boa, sabe? E tal. E aí eu continuei desenhando. De trajetória,
acho que eu não consigo resumir, porque é tanta coisa, cara. Fora os bicos também, né? Isso que é mais legal. É mais legal. Ah, então tá. Então, olha só, minha carreira começou com eu fritando salgado. Foi meu primeiro emprego, porque eu queria uma bicicleta. Aí, na verdade, era numa loja de festa pra criança, sabe? Aí eu ia desenhar os painéis atrás. Só que eu desenhei uns 2, 3, aí já tava bom, aí depois eu fiquei fritando salgado. E a última pergunta que você fez foi qual mesmo, cara? Você fez várias? Não, só pedi pra você fazer um resumo da sua carreira. Ainda não comecei Resumo da carreira? Calma que eu tô segurando o rojão aqui. Resumo da carreira. Como é que você começou a estudar? Por que você fez mestrado, cara? É uma coisa assim que eu não vejo ninguém fazer mestrado em arte. Eu achei bem legal. Por que você foi fazendo mestrado? Cara, eu tava estudando em casa e tava me dando muita solidão, assim, sabe? De ficar estudando sozinho, sabe? Aí eu tive a ideia de fazer um mestrado, porque talvez eu ia continuar estudando, mas estudar com um professor dando aula, sabe? Na minha cabeça eu lembro de eu pensando isso, pensando, caramba, vai ser muito legal, porque eu estudo as coisas, vou lá, converso com as pessoas, né? E tal. Só que o mestrado, ele é muito sobre escrever o próprio mestrado, entendeu? Entende? Então, às vezes, você não estuda, às vezes, tão profundamente o assunto. É claro que você estuda profundamente, assim, mas você estuda para escrever o mestrado. Então você não se perde nos estudos, assim, sabe? E conversa com as pessoas sobre a área. Mestrado é sobre fazer o mestrado e tal. Mas eu também estava fazendo dinheiro, gastando dinheiro. Sentia que a vida estava um pouco vazia. E aí eu decidi fazer o mestrado. Por que você foi estudar lá fora? Você sentiu alguma diferença de você precisava, alguma coisa que faltava aqui você foi estudar? Que é uma academia muito conceituada, a LAFA. A gente até conversou, né? A gente conversando, eu descobri que você estudava lá e eu falei, cara, meu sonho era ficar na LAFA o resto da vida. Lá é muito legal. Como é que você sentiu? Por que você foi pra lá estudar e como é que foi essa experiência? Ah, cara, foi tipo a experiência da minha vida, assim, sabe? Como estudo, assim. Foi muito bom mesmo. Você sentiu que aqui você não ia ter o mesmo tipo de conhecimento teórico e prático do que lá? Talvez sim, talvez não. Isso aí já seria muito, muito longe, assim, pra eu afirmar, sabe? Porque uma coisa que eu senti também lá foi que não é só a escola, sabe? Em si. No final das contas, as coisas que eu aprendi de mais importantes foram porque eu tava focado, sabe? Eu ficava lá estudando, aí eu podia acordar de manhã e estudar o dia inteiro, sabe? E aí essa coisa de ir pra aula e voltar e ficar em casa era muito legal, porque ajudava no ritmo de ficar focado e essas coisas, sabe? E eu acho que as grandes mudanças vieram mesmo daí. E talvez isso podia acontecer aqui no Brasil também. Mas foram, no final das contas mesmo, foram algumas frasezinhas pequenininhas que eu escutei aqui ou lá, sabe? Que me ajudaram de verdade. Entende? Do tipo assim, eu tenho dificuldade de sombrear personagens. Aí o cara virava pra mim e falava assim, não, pensa em tudo como se fosse quadrado, sombreia o quadrado e depois você resolve. Aí eu, sabe? Tipo assim, sabe? Aí isso aí faz toda a diferença. Isso aí não é uma aula, isso aí é tipo assim, você tá lá fora tomando um café, aí o professor passa do seu lado, aí você fala, sabe? Rapaz, matéria difícil, tá ensinando, hein? Aí ele, pensa em quadradinho que fica fácil, sabe? Tipo uma bobeira, assim. Eu acho que às vezes não é a respeito de um evento assim tão considerável, assim, sabe? Tão de uma coisa assim, de uma magnitude tão grande, tipo assim, fui estudar na LAFA. Mas talvez são momentos pequenininhos, assim, sabe? Que colecionado assim, te forma como artista. Eu acho que se colocar dessa maneira seria melhor. E por isso que eu não posso responder também com tanta certeza que aqui no Brasil não teria, porque talvez sim, sabe? Talvez sim, talvez não. Existem tantos caminhos, né? Você falou uma coisa certa aí, que eu tinha um professor na faculdade, Nelson Macedo, que as aulas dele eram aulas que ele falava assim, desenha isso aqui, que não sei o que, o modelo vivo. E aí a gente fazia o modelo vivo, a gente explicava o que era e a gente não entendia nada, porque ele
passava para alunos de primeiro período coisas muito complexas da maneira de pensar. O pensamento teórico da arte, ele desenvolve muito depois da prática. Então você não entendia, você não enxergava, porque você não sabia enxergar aquilo, você não sabia fazer nem enxergar. E pra gente era uma porcaria. E os bate-papos com ele eram maravilhosos. Cara, eu fui entender o que ele comecei a entender o que ele tava falando depois de 2 anos e meio. E foi todo mundo que eu percebi, assim, tipo, caramba, o que o Nelson falava lá no primeiro período era isso. E aí a gente voltava nele pra conversar sobre ele. Ele falava, agora você tá entendendo. Caramba, mas isso muda a nossa vida, esses papos isso de lá foi de no fora. Rio? No Rio, eu estudei na Escola de Belas Artes. Nossa, caramba, como é que foi fazer Belas Artes, Júlio? O Renato vai me entrevistar agora, gente. Não, por favor, só responde essa, porque eu sempre quis saber como eu era não a faculdade. terminei a faculdade, eu saí antes por questões de trabalho, mas eu gostei muito. Eu repetiria hoje as aulas de modelo vivo que eu considero para a vida toda. Modelo vivo é para você fazer a vida toda. E eu gostei muito de algumas aulas teóricas e aulas práticas de como funciona a pintura na parte técnica, que você entende o médium, como é que funciona a reação das cores. Eu gostei muito da parte tradicional da pintura, e isso me ajudou hoje a entender como funcionam algumas coisas que eu quero dar característica de tradicional no digital. Coisas de quem nunca pintou, eu percebo que quem nunca pintou e tenta fazer aquele brushwork, não entende com tanta facilidade. E se, assim, um mês no ateliê, com um professor bom, essa pessoa desenvolveria absurdamente mais, entendeu? Do que ficar tentando fazer brush com rachura no Photoshop. Entendi. Mas é a minha experiência. E eu agradeço muito aos professores que tiveram extrema paciência comigo, porque eu sou o pior desenhista do mundo. O pior pintor do mundo. Então, eu sou porque eu demoro muito a entender as coisas no meio de pintura. Inclusive, uma professora foi honesta comigo. Obrigado. Não vou falar o nome, mas você sabe quem é. Ela falou que ia me dar muito bem melhor em gravura do que pintura. E aí acabei virando ilustrador e fazendo pintura digital, né? Pro desgosto dela. Mas o podcast é sobre você. Vambora. O que eu queria saber é que, assim, eu percebi que você fez 50 cursos. A gente tava conversando em off aqui, eu fui ver o seu currículo. Você fez em 50 cursos. Por que você tem tanto curso, assim, estudou tanta coisa diferente? Você fez animação, 3D na Méliès, você fez várias aulas na CGMA, fez escolismo. Por que você fez tanto curso diferente? Eu fiz muito curso, cara, porque eu gosto muito de estudar, sabe? Eu só fui ter essa consciência depois na minha vida, assim, mais tarde, assim. Eu achava que eu queria melhorar porque eu queria melhorar, assim, sabe? Uma coisa assim de, eu preciso ser melhor, eu preciso ser melhor, eu preciso ser melhor. E eu não enxergava que a verdadeira alegria tava em estudar, sabe? Cara, eu amo estudar, velho. Eu amo estudar. Às vezes pode ser chato estudar, sabe? Mas aprender, cara, é uma coisa maravilhosa da vida, sabe? Você não acha, velho? Sim. Uma coisa que eu vi que você fez curso de 3D, você é um artista de 2D, concept art, ilustrador. Você aprendeu alguma coisa que você leva pro seu trabalho de 3D pra 2D? Olha, uso bastante mesmo. Primeiro coisa que o 3D começou a me trazer foi um senso de perspectiva maior, sabe? Eu comecei a entender maior o espaço. E outra coisa também que eu acho muito importante também é a proporção, sabe? Organizar as coisas no espaço é uma arte à parte, assim, sabe? Às vezes quando você vai fazer uma cena 3D assim, sabe? Realmente aproveitar o espaço e usar o espaço é uma coisa assim que vai quase uma outra categoria artística, assim, né? E isso aí foi muito interessante. Mas o que serviu pra mim, na realidade, assim, que eu achei que foi mais, que a mais me acrescentou de tudo mesmo, foi o desejo de partir pra escultura tradicional, sabe? E aí não tá no currículo, mas eu fiz também aula de escultura com o Helder Moreira, sabe? E fiquei um tempão trabalhando com ele aqui em casa, cheio de escultura pela metade, porque termina. Você já fez escultura com massinha? Não fiz não. Eu fiz escultura na faculdade. Eu gostei muito, é uma coisa muito legal.
Aprendi Ah, bastante coisa com escritura. cara, aprende muito, não aprende? Aprendi muito, aprendi muito. Eu gostei Então, bastante. Gostei bastante. aí nessas aulas com o Elder eu aprendi muito sobre como se fosse uma hierarquia das formas, sabe? Construir Uhum. as formas primeiro, de blocagem e tudo. E esse é o processo que eu uso para pintura até hoje, sabe? E isso foi muito importante, assim. Foi o 3D que trouxe, sabe? Uhum. Mas eu acabo sentindo algumas vezes, assim, cara, que eu não sei se você concorda comigo. Porque é engraçado conversar porque nós somos artistas diferentes, né? Uhum. Então, provavelmente é muito provável que a gente tome caminhos diferentes, né? E eu sinto que quanto mais eu caminho para uma mídia tradicional, mais verdadeira e substancial a minha arte fica. Você tem esse sentimento um pouco também? Então, eu fiz as pazes com o digital. Ah, é? Eu gosto. Assim, por que eu adotei o digital? É a única mídia realmente plástica, onde você consegue fazer e desfazer e ver o resultado das duas. Então você pensa fazendo. Ah, entendi o que você falou. Caramba, que interessante isso, cara. Diferente, por exemplo, na pintura a óleo, eu vi da pintura a óleo, em que você pensa antes de fazer. Entendeu? Você Uau. pensa fazendo. É, Aham. você quer fazer alguma mancha, você faz a mancha. E você quer ver o antes pra ter certeza que tá melhor. Você dá um Ctrl Z e É, você pensa enquanto faz. Você tá fazendo e você tá pensando e você volta, vai e volta, como no pensamento, que você tem uma decisão e você desfaz essa decisão no pensamento. Você fala, não, né, é melhor. Na pintura a óleo, você pensa e planeja a pintura toda, porque se você for pintar e falar, eu acho que agora eu vou pintar de roxo e colocar um roxo mais quente para contrabalancear com laranja frio em tom. E aí você colocou e falou, opa, ficou ruim, você vai fazer o quê? Pinta de novo, tudo de novo, entendeu? Pinta de novo, espera é. secar, ou passa a esponja, ou passa o pano, entendeu? Então, é a única mídia que ela é tão plástica quanto o pensamento. Uau. E e ela te dá liberdade total de aspecto, diferente da tinta óleo, que depende do médium, diferente da tinta acrílica, que depende do médium, diferente das outras tintas, guache, enfim. Que elas dependem do médio, tempo de secagem, você tem que esperar, tem que ver o peso de quanta quantidade de tinta que você coloca, tem que você colocar secante correto. A Mega tá chorando atrás de mim, gente. Mas você Criança em casa na realmente. quarentena, então, gente, se acostumem com o choro de bebê. Mas você realmente sente toda essa liberdade no digital, Júlio? Eu sinto extrema liberdade de Caramba, que interessante. de produção. O que acontece que a única coisa que o digital não tem ainda, né? Uhum. Nós não temos a capacidade de interagir com ele no mundo físico, né? A não ser que a gente imprima trabalho. Você não tem capacidade, por exemplo, de pegar, como na tinta óleo, passar o dedo na língua e tirar uma mancha da tela. Não tem isso. Ainda Ah, não. quem nunca, né? Ainda não. Quem nunca? Quem nunca? É, É, é extremamente plástico pra mim, entendeu? Gente, o Reinaldo cismou que vai me entrevistar no Radcast. Não vou deixar ele fugir das perguntas. desculpa, cara, que Não você vou tá falando deixar, umas coisas muito interessantes, cara. Eu coloquei o pé aqui pra cima e falei, uau! não vou deixar ele fugir das perguntas. Ele tá querendo fugir das perguntas porque ele é Não, não, tímido. vou fugir, não. Pode. Fala qualquer Uma coisa. coisa que, assim, eu vi que você trabalhou para empresas muito boas como freelancer, antes de entrar na empresa que você tá agora. Uhum. E o que eu queria saber é como é que foi sua experiência de trabalhar, entrar nessas empresas? Por exemplo, a empresa do Legend of Cryptis é um jogo muito conceituado. Eu queria saber como é que foi, assim, você entrou lá e o que eles esperavam de você? O que você esperava da empresa? Foi bem legal? Como é que foi essa experiência, assim? Porque um jogo que todo mundo admira, que tem artistas mega conceituados, como o Matia Cutiara, o Brad Rigney, e vários outros artistas até de filme, de concept art de filme. Eu queria É. saber, assim, como é que foi trabalhar com eles? Ah, foi muito legal, assim. Na verdade, aconteceu uma coisa engraçada, cara. Na primeira carta que eu fui fazer, aconteceu um erro de digitação, assim. Porque quando a galera, às vezes, passa pro inglês, eles invertem o mês com o Sim, dia, sabe? E a sim. Raminete é do Japão, Uhum. sabe? E aí, quando voltou traduzido, voltou com os números trocados. Aí eu Caramba. achei que eu tinha menos tempo. Aí eu falei, nossa, que absurdo, sabe? Tipo, eu vou fazer essa carta aqui em 7 dias. Aí eu fiz a carta toda, mandei, aí eles falaram assim,
beleza, agora renderiza. Sabe? E tal. Aí eu Tu pensei. falou, terminei a arte, aí eles, não. Então, mas eu acho que eles acharam que era o processo mesmo, assim, sabe? Aham. E isso aí foi uma coisa muito legal, assim, sabe? Porque aí depois eu descobri que a data tava trocada. Ô, Júlio, foi a primeira vez na vida, cara, que eu passei uma semana pra fazer 3 thumbs, sabe? Foi muito legal, sabe? Sabe o que eu fiz? Eu bati foto das coisas. Eu fui estudar cristal. Eu fiz desenho. Como é que chama? Still Life de cristal, Aham. sabe? Estudei luz. Eu fiz, tipo assim, uns 50 thumbs. Pintei todos os thumbs, sabe? Até eu chegar naqueles 3 que foram melhores, Aham. sabe? E foi a primeira vez que eu tinha feito isso na minha vida, sabe? E uma coisa que eu aprendi muito nessa empresa e tudo é que, às vezes, não é que você faz um desenho ruim, Uhum. sabe? Igual você falou do seu desenho, que você é péssimo desenhista porque você demora a entender as coisas, sabe? Às vezes é porque você demora a entender as coisas, sabe? Uhum. Às vezes só demanda um pouco mais de tempo, sabe? Uhum. Para as coisas. E isso é muito engraçado porque às vezes a gente não se dá o próprio tempo de fazer as coisas, sabe? Uhum. Sim, Às vezes a entendi. gente vê essas artes do Legend of Cryptids e pensa assim, uau, sabe? Tipo, que impressionante. Mas se você gastar o seu tempo investido em um mês, em uma imagem, cara, você já imaginou os poderes limitados do universo que podem surgir na sua tablet? Sim. Sabe? E por que não, né? Um convidado aqui já falou, o César Zambelli, é um escultor tradicional de mármore, fenomenal. Uhum. E ele é um escultor de ZBrush de 3D absurdo. Ele passou aqui no podcast, eu vou deixar o link aqui na descrição do YouTube, como eu sempre faço. E também, lá no primeiro post fixado, vai ter os links pro site da Rádio School, vai ter todos os links lá. Vou deixar o link desse podcast. É que ele falou que quanto mais você sabe, mais tempo você demora na peça. Isso muda a minha visão, porque você tem mais coisa a adicionar. Quando você é uma pessoa iniciante, você faz uma peça muito rápido, você não sabe quase nada. Você não tem nada a adicionar ali. Mas quando você sabe muito, você demora mais tempo para adicionar aquilo que você sabe. E ele falou que isso é importante na velocidade, né? Deixar aquilo o melhor possível de acordo com o que você sabe. E se você fizer alguma coisa rápida, você sabe que não deu o potencial todo, entendeu? Você não entregou tudo naquela peça que você sabe. Então você olha aquela peça e você fala, não tá ruim. Automaticamente você fala, tá ruim. Por que tá ruim? Porque você sabe que você podia fazer mais. Isso aí é muito interessante, Júlio, e tal. Inclusive, se esse podcast terminar com essa mensagem e tudo, eu acho que meu nervosismo anterior seria justificável, assim, sabe? Tipo assim, teria motivo pra ficar tranquilo, sabe? Porque se a mensagem for de que se você tiver paciência e um pouquinho de dedicação, sabe? Então, você passar essa mensagem pra mim é muito importante, sabe? Porque eu poderia falar sobre os trabalhos, a minha trajetória e tudo que eu passei e tudo, mas existe uma linha muito fininha, assim, sabe? Entre o que eu tava fazendo como ser humano e como artista, sabe? Até eu mesmo não sei responder até onde vai uma ou a outra. Mas as coisas mudaram pra mim a partir do momento que eu passei a ter paciência, sabe? Depois que você senta na cadeira, cria uma rotina de trabalho decente, assim, sabe? Pode acontecer o que for, você pode sofrer, você pode ficar feliz, você pode ficar no hangout, você pode ficar curtindo a solidão da quarentena, qualquer coisa, sabe? Mas aí você desenvolve essa rotina. E aí você desenvolve a paciência para fazer o trabalho, sabe? Eu acho que esse é o verdadeiro ponto de mudança da vida do artista, sabe? Porque eu não acredito tanto nessa coisa assim no ensinamento artístico em si, sabe? Eu acho que é mais um trabalho de si mesmo. Uma coisa que eu percebi em você é que você é uma pessoa que, de certa forma, você foi evoluindo e o seu trabalho também foi, né? Você foi evoluindo como pessoa, se autoconhecendo.
O seu trabalho também foi acompanhando esse autoconhecimento. Pelo que eu acompanhei da sua carreira, que eu acompanhava, eu era mega fã do seu trabalho. E eu não sabia metade do que eu sei hoje. A gente acabou virando amigo e a gente descobriu mais coisa. Um sobre o outro, né? Isso aí foi muito engraçado. Isso foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Ô, Júlio, deixa eu ver esse podcast seu aí. Isso aí foi muito engraçado. Mas eu acho que isso aí é muito importante de enfatizar, sabe? Eu acredito muito que o crescimento como pessoa tem a ver com o crescimento artístico, sabe? Porque eu vejo a arte meio como uma jornada, sabe? Uhum. E eu preocupo muito com as armadilhas do ego, assim, sabe? Porque às vezes você acaba contando mentiras pra você mesmo, tentando agradar outras pessoas e tudo, que não são não são coisas que vão te enriquecer assim mesmo, sabe? E aí você procurar se ouvir, sabe, se entender, pode trazer mais alegria artística do que, sei lá, um portfólio bom. Uhum. Entende? Sim, sim. Cara, eu queria saber, assim, qual o desenho que marcou sua vida? Assim, tem algum desenho que você fala assim, caramba, cara, nesse aqui eu me coloquei. Tem algum jogo? Putz, cara, um desenho que eu fiz? Pode ser criança, adulto, um que você falou assim, meu irmão, nessa eu... Então, eu não era uma criança que desenhava. Eu comecei a desenhar. Meu irmão era desenhista. Meu irmão que desenhava na família. Desenhava muito bem, por sinal. E eu nunca consegui fazer o que ele fazia. Eu comecei a desenhar quando fizeram uma caricatura minha na escola. Alguém zoando, fez uma caricatura, aqueles bullying, que eu era o quietinho da turma. Uhum. E aí, eu fui fazer e a minha ficou muito melhor que a do garoto. Talvez porque eu tentava acompanhar meu irmão, entendeu? E aí ficou melhor. E eu comecei a fazer várias. Foram dos 13 anos, se eu não me engano. E acabou que nessa época dos 13 anos eu tava fazendo Kung Fu também. Tem um monte de atividade pra fazer. Eu acabei que eu comecei a copiar anime. E eu lembro que eu fiz um Shiryu colorido. Que eu fiquei, cara, tipo, orgulho da família. Ah, é? E foi esse desenho que falou assim, caramba, esse desenho é muito sinistro, não sei o quê. Mas eu não continuei desenhando ao longo da minha vida. Eu sempre parei várias vezes de desenhar pra seguir outras profissões. Como você, né? E acabou que aquele desenho eu perdi, eu não sei onde foi parar, tava numa pasta de desenho. Eu perdi todos os meus desenhos antigos que eu não sei onde foi parar. Mas, cara, é um desenho que eu lembro assim que, pô, aquele desenho me deu orgulho. Aquele desenho que eu levava pra tudo quanto é lugar. Eu sou desenhista, olha aqui. Foi com canetinha? Porque, não, eu fiz com lápis de cor e eu descobri o incrível lápis 6B. Uau, preto mais preto. O poder estava nas minhas mãos. Preto 4K, igual aquelas televisão. Cara, é engraçado isso, porque na nossa época, quem não tinha, na minha família era muito pobre. Vem de uma infância muito pobre. A minha família, a gente não tinha acesso a nada, tipo, eu só tinha acesso ao desenho da TV. E eu tinha que ficar esperando passar o desenho todo dia pra conseguir fazer o Shiryu igual tava no desenho. Ah, caramba, cara. Então rolava um momento de tensão, assim, Nossa, né? Tipo, agora. Então todo mundo via o Cavaleiro do Zodíaco esperando, tipo, viver a história. Eu ficava desesperado pra desenhar rápido naquela meia hora na manchete, todo dia. Era sensacional, Aí quando alguém desafiava assim na escola, você consegue desenhar pra mim? Eu sei, eu falava, consigo. Duvido. Aí ela desenhava. Aí tinha que ficar naquela correria, né? Mas foi esse desenho que eu vi assim, que caramba, eu sempre lembro desse desenho. Caramba, esse desenho é muito bom. Mas hoje em dia, se eu olhar pra esse desenho, assim, se alguém achar esse desenho, por favor, me manda. Alguém achou minha parte de desenho aí, por favor, me manda. Se eu olhar pra esse desenho, eu tenho certeza que eu vou ver um monte de coisa errada. Mas na minha mente, esse desenho é muito bom. Porque na minha época, com 13 anos, eu falei, pô, esse desenho é meu orgulho. O que eu queria saber você fez... Cara, eu descobri uma coisa fenomenal. O Reinaldo é o ilustrador que fez o quadrinho do último episódio da Caverna do Dragão, gente. Eu descobri isso hoje. O desenho que marcou minha vida. Assim, eu gosto de fantasia com a de Caverna do Dragão e He-Man, cara. Pô, sério? Tipo assim, que massa. Cara... Como é que foi que você teve essa ideia? Como é que foi esse processo? Falar com o Guilherme Briggs? Como é que aconteceu isso, cara? Explica isso pra gente. Eu tava sem nada pra desenhar, eu entrei na internet e achei o roteiro.
Tipo assim, a história foi essa, sabe? E tal, eu juro pra você, foi assim. Aí do nada você falou assim, vou fazer isso aqui, é pequenininho, não tem nada pra fazer, é pequenininho. Tava querendo desenhar, não tinha nada, eu queria ter um roteiro, eu não tinha nenhum roteiro, aí eu achei lá e falei, não, demorou, vou fazer. Aí eu levei pra faculdade, né? Eu tava na faculdade nessa época. Aí minha professora olhou e falou assim, nossa, mas isso aqui dá um projeto final de curso bom, hein? Aí eu falei, não é possível. Eu vou fazer isso aqui e eu vou formar com isso, sabe? Aí ela falou, sabe? Tipo assim, aí eu tava mal preocupado, sabe? Porque faculdade de design, isso aqui que eu vou fazer, sabe? Aí de repente, tipo assim, é só desenhar que eu formo? Nossa, demorou, cara. Demorou. Você vai vir passar, você vai me entregar um diploma depois de 4 anos se eu fizer um quadrinho da Caverna do Dragão? Cara. Sabe, cara. Então, aí eu fiz e ainda fui orientado pra fazer o negócio, sabe? Fizeram uma pesquisa e tal. Que maneiro, cara. Que maneiro. Joguei a pesquisa no lixo e fiz o que eu queria mesmo, sabe? E tal. Mas aí eu coloquei na internet de graça, né? À toa, assim. Aí começou a render, assim, primeiro ano nada, segundo ano nada e tudo. Aí até que explodiu, assim, na internet. Um monte de gente começou a fazer download e tal. Aí eu dei uma entrevista aqui, ou lá e tal. E todo mundo fazia a mesma pergunta. Esse roteiro é oficial? Esse roteiro é oficial? É porque... Aí as pessoas falam assim, não, porque ele parece inventado. Aí o que não é inventado, né? Tipo assim, o que é oficial? O que você chama de oficial? Mas aí, beleza. Aí até que eu fui pra Campus Party, cara, e a mulher virou pra mim e falou assim, Reinaldo e tal, você pode escolher aqui quem que você quer aqui no palco com você. Aí eu brinquei assim, não, eu quero o Jovem Nerd. Aí ela virou e falou assim, tá bom. Caramba! Aí eu, não, sério mesmo? Sério mesmo? Aí ela falou, sério mesmo e tal. Aí eu fui pra São Paulo e conheci o Jovem Nerd, cara. E foi muito legal, porque eu sou muito fã dele, assim, sabe? Eu achei ele muito legal. Como pessoa, como profissional, sabe? Foi muito legal. E aí ele me entrevistou e foi muito legal, cara. Foi um dia muito feliz da minha vida, assim. Eu vou colocar o link da entrevista aqui, cara, foi bem maneiro. Assim, eu agradeço você ter tido esse insight aí de procurar na internet que tava sem nada pra fazer e fazer isso, porque, cara, assim que eu bati o olho, eu fiquei, putz, eu acho que a gente se adicionou por causa disso, não é possível, a gente não lembra, galera, como a gente se conheceu. Não lembro. A gente não lembra, a gente ainda vai lembrar o dia como a gente se conheceu, só lembro que a gente falou assim, ó, tô aqui, e aí, tô aqui, é o primeiro papo da gente, e aí, tô aqui. A gente vai falar de trabalho agora, a gente tá aqui falando da sua carreira, a gente vai falar de trabalho. Beleza. Eu queria... a gente fala muito sobre processos de recrutamento dentro da empresa, dentro de empresas de games, de processos de como aplicar, como é que funciona, porque a gente conhece muita gente, a gente trabalha com isso, e é um assunto que todo mundo vem perguntar pra gente. Pelo que acontece, todo mundo pergunta pra você, pergunta pra mim, e são coisas que a gente tem que ficar repetindo. Eu acho que é um conhecimento que a gente tem, que a gente pode colocar pra fora e ajudar muito iniciante, muito artistão perdidos, como a gente tava há anos atrás. Começando do início, explica pra gente como funciona da sua visão, o que você espera de um artista que aplica pra uma vaga em uma empresa de game. Essa pergunta eu vou ter que dividir ela em algumas categorias, porque ela acaba que fica um pouco abrangente, e aí pra eu responder adequadamente, ela teria que ser pelo menos categorizada, né? Pode mandar. Na indústria de games tem muitas áreas, sabe? E tal. E o que eu acho mais importante de enfatizar agora, no primeiro momento, assim, antes de responder, é que existe lugar para todo mundo lá dentro, sabe? Nessas coisas. Mas, na minha visão, assim, o que eu percebo é que o diretor de arte acaba que é a maior influência, assim, no recrutamento, sabe? Isso tudo é minha opinião, sabe? E tal. Eu vejo uma maior influência do diretor de arte, assim, na hora do recrutamento, apesar de ter outras influências também dentro disso, né? Por exemplo, às vezes o jogo é num estilo de um artista e o artista vai, sabe? Às vezes só chega
o negócio lá, porque às vezes a gente imagina um ritmo meio lento, sabe? Tipo, o cara abrindo um e-mail, olhando, conversando com o diretor de arte. E não, na verdade é assim. Pipoca um monte de portfólio, sabe? Foi contratado, não foi não. Precisa de outra pessoa, já contratou, já foi, sabe? É, assim mesmo. É tipo mesmo. assim, porque tem muita gente, sabe? Muita gente e tudo, e vai rodando, sabe? E tal. Mas na minha impressão, eu acho que o diretor de arte, ele procura uma pessoa meio parecida com ele, sabe? Eu tenho sentido essa tendência, sabe? E tal, porque eu acho que se ele faz as coisas dele daquele jeito, tem meio que coisas que ele gosta. E aí ele meio que procura pessoas para fazer isso com ele também. Até porque é importante pensar também que o diretor de arte, ele vai ter um time, sabe? E nesse time, ele vai colocar cada pessoa no seu papel específico, sabe? De funcionamento, dentro do que ele acredita que seja uma boa equipe, sabe? Então eu acho que ele meio que escolhe as coisas que ele acredita, entende? Agora, você entende por que responder sua pergunta era tão difícil? Porque o negócio é o seguinte, às vezes a gente pensa numa empresa ou num portfólio como se fossem coisas frias ou quase matemáticas. Por exemplo, eu faço isso e eu sou contratado. Mas a gente pode pensar também, de uma outra maneira de pensar, que são pessoas, sabe? É uma pessoa que escolhe seu portfólio, é uma pessoa que você vai trabalhar junto depois. Então vai ser uma relação de trabalho. Então, tipo assim, não chega a ser um Tinder, né? Mas vai ser uma, sei lá, uma amizade profissional no futuro. Sim. Entende? Então eu acho que essa é o primeiro fator a ser considerado, sabe? Mas na minha consideração, assim, como minha opinião, que você falou, respondendo a segunda parte, né? As principais considerações para mim seria a qualidade do trabalho, lógico, né? Mas eu também gosto muito de ver a documentação, sabe? Por exemplo, a apresentação dos trabalhos, nome dos arquivos. Essas coisas também, para mim, também são bem importantes porque são sinais de que a pessoa é organizada, sabe? E ela é capaz de trabalhar em equipe, sabe? É um sinal bom, essas coisas. A outra coisa também é comunicação, sabe? Comunicação, para mim, é o ponto mais forte possível. Porque o negócio é o seguinte, às vezes, na minha opinião, eu falo, às vezes, não é esperado que você saiba tudo do universo, sabe? Mas se confiar em você, para você, por exemplo, aprender, ou que pode conversar, ou que pode criticar a sua arte, e que você é fácil de lidar e tudo, isso é uma coisa importante, sabe? E outra coisa também, no fluxo de trabalho, a comunicação, ela é tipo o máximo, sabe? Para mim, assim, de qualidade de um artista. Porque é muito importante saber coisas, por exemplo, se você tá bem, sabe? Se você recebeu o arquivo, você consegue fazer download do arquivo, se você entendeu o arquivo, se você tem alguma dúvida, se você precisa de alguma coisa, sabe? Todas essas coisas são importantes e são de comunicação, sabe? Mas além disso, para um diretor de arte ou lead, ou uma pessoa que vai te contratar, trabalhar bem com você, tudo que ela tem é as coisas que você dá para ela, sabe? Ela pega as informações que você dá e ela transforma aquilo numa direção. Entende? Então, comunicação para mim é a principal fonte de matéria-prima para poder fazer o profissional crescer e seguir com as coisas. Mas numa outra categoria de resposta e tudo, eu acho que é importante você alinhar o seu portfólio com coisas que você ficaria feliz e motivado de fazer, sabe? E tentar separar, por exemplo, o nome de empresa de trabalho, sabe? Tem gente que fala assim, se eu fosse pra Blizzard eu podia ficar até renderizando o cabelinho do pé do orc, eu não me importaria. Será? Sabe? Será que você não se importaria? Será? Sabe? Será que
que a única coisa que você precisa que seja alimentada é seu ego, sabe? De falar assim, estou na Blizzard. Sim, Entende? sim. O que eu aconselho é você pensar aonde eu ficaria feliz. E aí você vai encontrar pessoas que gostam das mesmas coisas que você, e aí você vai ficar motivado, sabe? Você vai se sentir conectado no seu trabalho, e aí as pessoas do seu trabalho vão poder conectar com você também. Eu acho que a gente deve procurar felicidade no portfólio antes de qualquer coisa. Era essa a resposta que você queria, cara? Ou foi riponga demais? A resposta convidada é sempre a que eu quero. Que A resposta tem que gentileza, ser cara. honesta. Mas honestidade é tudo aqui. Tem que ser honesto. Tem que ser bom. você. Então, a gente que trabalha com game já há bastante tempo, a gente sabe que dentro das empresas de game, elas precisam de artistas de vários níveis diferentes. E eu queria saber, na sua opinião, como você acha que isso funciona? Por que as empresas elas têm isso de organizar os artistas por tarefas diferentes de acordo com o nível delas e por que ela precisa sempre dos júniors, dos mid, pleno, dos seniors, dos art directors? Como isso funciona? Bom, teve algumas empresas que eu trabalhei que elas, na verdade a maioria delas, assim, com exceção de alguma ou outra, assim, ela organiza os artistas como se fosse um nível artístico, mas não julgando pela própria arte mesmo, mas pelo nível de conhecimento e por familiaridade com o trabalho, entende? Não tem tipo assim muito, tal artista é ruim, tal artista é bom, sim. Sabe? É mais artista tá mais familiarizado com esse trabalho ou não, sabe? E até um dos motivos quando vai montar a equipe um dos fatores principais de escolha, né? E tal. Mas quando a gente monta uma equipe, é importante você ter um número de pessoas que são que estão interessadas em aprender, sabe? E tal, ou alguns médios, assim, e algumas pessoas que são mais acostumadas, sabe? Por quê? Porque o negócio é o seguinte, você tem que cuidar da motivação de todo mundo também, sabe? Então, ao mesmo tempo que você ensina pros mais iniciantes, você tem que manter os bons motivados também, sabe? Então, às vezes, tem uma divisão de tarefa meio que de cascata, que ao mesmo tempo que você aproveita um trabalho bom, você ensina os outros. Entende? E aí, quando essas pessoas crescem, o de cima cresce, e aí cresce, tudo cresce. E é assim que a empresa cresce, entendeu? É no miúdo para miúdo do dia a dia. E é por isso que você tem pessoas de todos os níveis. Porque você tem que pegar todos esses níveis e fazer ele crescer. E aí sua empresa cresce. Deu pra entender? Sim. Você estava falando aqui de aplicar para a empresa e eu queria saber, eu vou dar um passo para trás. E eu queria saber o que, na sua opinião, o que pode ter e o que deve ter e o que não deve ter e não pode ter no portfólio. Entendi. O que não pode ter... E o que deve ter? O que deve ter é importante. O que deve ter? O que não pode ter? Música? Não, eu acho que pode ter tudo. Eu acho que a gente tem que pensar Pode música? Você entra no site, assim, do cara tem a música, assim, tocando, você fica desesperado tentando achar onde Pode, não, pode ter o que quiser e tal, sabe? Pra mim, o portfólio é como se fosse sabe aqueles artbooks que você compra? Tipo, arte de Rei Leão, sabe? Pra mim, um portfólio tem que ser igual um caderno daquele, sabe? Você apresenta as coisas, apresenta os processos e mostra como é feito, sabe? É claro que, tipo assim, você pode colocar o filme do Rei Leão no final, sabe? Sei lá, um link ou qualquer coisa. Mas você entende a diferença entre o filme do Rei Leão e o livro da arte do filme do Rei Leão? Sabe? Eu acho isso um ponto importante para ser ressaltado, porque às vezes as pessoas confundem as coisas, sabe? Não necessariamente no portfólio tem que ter o produto final, sabe? Mas tem que ter o processo. Por quê? Porque a pessoa quer ver se você entende das coisas, se ela pode confiar em você.
Fica claro isso? Sim, sim. Aí, beleza. O que eu gostaria que não tivesse no portfólio e tudo são desenhos ou coisas que enfraquecem a confiança em você, sabe? Por exemplo, às vezes tem uma exploração de personagem lá que são 2 linhas, sabe? Aí você vai colocar isso no portfólio, sabe? Cara, a gente acorda de manhã e faz tipo 10 desenhos para começar o dia, né? Tipo, sei lá, o Gestory ou qualquer coisa ou tal. Aí você vai botar isso no seu portfólio, cara, sabe? Isso é como se você fosse chefe e, sabe? E colocasse no seu portfólio um pão com ovo, sabe? Você, claro que você come comida boa, porque você é chefe, mas no dia a dia você come pão com ovo também, sabe? Mas você não vai botar o pão com ovo, entende? Porque talvez o cliente pode ter medo de ir no seu restaurante e comer um pão com ovo. Se esse cara me serve um pão com ovo, eu vou ficar puto, né? É verdade. Deu pra entender? É tipo assim, é porque o portfólio, na verdade, ele não é uma expressão artística, sabe? Ele não é uma coisa artística, ele é uma coisa de venda. Você se vende como artista, é uma publicidade, é uma vitrine do seu trabalho. Isso é como eu vejo, tá? Lembrando aqui, porque eu tô sendo muito enfático aqui. É, da experiência falando, gente. Mas eu penso dessa maneira. Porque é importante você entender que você vai encaixar naquela função e que o cara tem que contar com você por essa função, sabe? Então, às vezes, o texto do lado da imagem conta muito, sabe? Sério? Por exemplo, conta muito? Conta demais. Eu sou horrível pra isso. Às vezes você... se você colocar, tipo assim, sei lá, desenho de dragão, beleza, aí tem um dragão do lado, assim. É assim, beleza. É assim mesmo. Beleza, e tudo bem, sabe? Mas olha só o tanto que é melhor você colocar assim, sei lá, tipo, fiz esse desenho de dragão no Photoshop, gastei tantas horas, fiz depois de ver desenho tal, porque eu gosto de dragões, e beleza, sabe? Porque o negócio é o seguinte, às vezes a gente fica muito focado na imagem, mas a gente esquece que é uma pessoa no portfólio, entendeu? Porque o negócio é o seguinte, é bom sentir palpável que tem uma pessoa ali atrás, sabe? E aí essas coisas humanizam a coisa, sabe? Ele gosta de dragões, eu tenho um projeto aqui que é de dragões, talvez ele possa gostar. Ele fez no Photoshop, preciso de alguém que mexa no Photoshop. E tudo, sabe? Entende? Essas coisas vão criando mais significado e coisa. E são coisas muito bobas, sabe? Mas elas, no final, são tão determinantes que elas podem mostrar se uma pessoa é realmente uma pessoa que comunica com a arte ou se é uma pessoa que está preocupada demais com a perspectiva, com a luz e sombra, com o dragão, para eu postar aqui, para eu colocar likes no meu portfólio. Eu não sei o que é o trabalho, mas eu estou postando, eu estou me aplicando para essa vaga, mas eu não sei o que é um character artist, sabe? Eu quero ser character artist no Naughty Dog. O que ele faz? Não sei! Não sei! Eu quero fazer environment sei lá, na Ubisoft da Alemanha. O que a galera faz lá? Não sei! Eu vi um cara tirando foto do mármore, achei legal. Não pesquisa nem sobre a empresa, né? Pois eu acho que isso é muito engraçado. Mas é igual eu te falei, existe esse desafio também, porque... Sim. Caramba, podcast é muito legal, porque eu posso tagarelar sem sentir culpa, né? Só realizei isso agora. Que engraçado. O que acontece? Uma coisa que você falou aí é legal. Você acabou de falar disso, de contar a história. E uma coisa que as empresas pedem muito, as empresas de games, a gente já aplicou pra várias, trabalhou com algumas delas, é que elas pedem uma cover letter, que é uma carta de apresentação. E nessa carta de apresentação, a apresentação que o artista coloca lá, eu queria saber do seu lado, por que isso tem tanto peso? Qual a importância desse documento? E ele tem tanta relevância, se ele tem tanta relevância quanto um portfólio, tipo um portfólio sinistrão e uma carta de apresentação pobre. Eles têm pesos, assim, um desequilibra o outro. Como é que funciona isso? Porque até pouco tempo atrás eu não dava importância pra isso. Eu conversei com alguns recrutadores, entendi que o recrutador, ele não é artista, ele quer saber sobre mim na carta de apresentação, ele nem olha o portfólio. Ele quer saber quem eu sou através dela. E quer saber pra você, na sua visão,
nessa experiência que você tem, qual é a importância disso, entendeu? Por que você acha que isso é tão importante? Ô, Júlio, minha resposta é muito parecida com a do recrutador, sabe? Só que de uma outra ótica. Uhum. Eu não poderia te responder essa pergunta, eu sinto muito, eu não sei, sabe? Porque pros artistas não chegam isso, sabe? Essas cartas. A empresa geralmente tem um recrutador, sabe? E aí esse recrutador, ele tem um protocolo, né? E ele tem as coisas, o treinamento dele para recrutar e tudo. Mas quando você é artista, não chega pra você essas cartas, não, sabe? A não ser que você for fazer a entrevista. Mas eu nunca fui essa pessoa que faz a entrevista pra chegar na empresa, não. Mas você já fez cartas de apresentação para empresas? Ah, já fiz. Entendi. Bom, o que eu acho importante colocar nessa carta, assim, que eu coloco, sabe? É meio que sua visão do trabalho, sabe? Porque quando a empresa faz um teste com a artista, é meio um tiro pros dois lados, assim, sabe? Como se fosse uma janela, assim, uma porta. Uhum. Tem os dois lados, né? E ao mesmo tempo que que a empresa vai querer saber se ela pode ficar com você, se você combina bem, você tem que saber se a empresa combina bem também, sabe? E essa cover letter, né? Que você pode mandar, eu acho que ela tem que ter isso, sabe? Ela tem que ter um pouquinho da sua experiência, mostrando um pouquinho por que você tomou essas decisões, sabe? Uhum. Que na verdade, ninguém vai te julgar pelo seu currículo, sabe? Por exemplo, eu tenho faculdade ou não sei o que lá. Eu não acredito que isso seja muito importante, não. Mas talvez as escolhas que você tomou nos seus interesses seriam mais importantes, sabe? Por exemplo, fiz escola de animação. Ele é um cara que tem interesse na animação, sabe? Aí essas coisas vão formando a imagem, sabe? Do artista, assim. Vai formando a sensação de mais palpável, assim, de que tem uma pessoa atrás, entende? Porque no final das contas, a qualidade do trabalho não é tanto fator significativo para uma contratação, porque gente boa tem aos montes, sabe? É importante ter a consciência de que esse mundo é gigante, sabe? Sim. Às vezes a gente pensa que ele é pequeno porque existe um artista famoso, outro artista famoso, mas a gente vive num planeta, sabe, que é gigantesco, sabe? É tipo inimaginável. Se eu tentasse explicar pra você a quantidade de artista que tem, a quantidade de artista bom que tem, não tem jeito, sabe? Não é inteligível, sabe? Sim. Eu te falar isso. Então, as coisas que acabam sendo mais decisivas são a capacidade de ver alguém naquela carta, entende? Uhum. Isso não precisa que você precisa arrancar uma capa do Ursinho Puff, sabe? E fazer com canetinha do tipo, oi, eu gosto de... e tal. Mas colocar seus interesses, aonde você estudou, sabe? Por que você quer trabalhar na empresa? Talvez, por que você acredita que você vai pegar aquele emprego, sabe? Uhum. Por exemplo, vamos fazer uma aqui agora, Júlio. E tal. Uma carta para eu trabalhar no Hidecast. Hidecast. E tal. Eu tô te fazendo uma carta agora, sabe? Uhum. Profissional. Vamos lá. Oi, Júlio, tudo bom? Meu nome é Reinaldo e eu acompanho o seu trabalho há muito tempo. Me sinto quase familiarizado com você e por isso resolvi te escrever essa carta. Eu tenho experiência com podcast desde que começou o Jovem Nerd. Escutei quase todos os podcasts da internet e para mim ia ser uma alegria muito grande trabalhar com você. Acredito que eu posso trabalhar editando vídeos, anotando as coisas para você ou fazer qualquer coisa. Mas me deixa saber o que você pensa, do que você precisa, porque eu posso adaptar um portfólio ou uma apresentação mais adequada, sabe? Porque o meu foco é realmente trabalhar com vocês no Hidecast e é o que eu queria fazer. Entendeu? Tá contratado. Então, mas por exemplo, o que eu fiz foi meio que falar a verdade, Uhum. sabe? E tal, sem contar mentira, mas me apresentando.
entendeu? Sim. E tal. E se você não quiser agora ou tudo, você pode me mandar uma carta, talvez, falando assim: olha, Reinaldo, a gente tá precisando muito do editor de som, sabe? Uhum. E tal. Aí você pode mandar uma carta assim, tipo, obrigado por responder. Eu acho que eu preciso estudar um pouco mais para ser editor de som, agora não, mas eu volto no futuro. Sabe? Conversando mesmo, como pessoa, sabe? Porque eu acho que o ponto-chave, a fator decisivo mesmo, é esse, sabe? É entender que é uma pessoa conversando com a pessoa. E Uhum. não um portfólio cheio de desenho mandado para um nome de uma empresa. Sim. Entende? Sim, entendi. Nossa, é verdade, cara. Nossa, mudou minha visão totalmente. É engraçado, né? É. Nossa. Eu ficava, quando eu ia fazer carta de apresentação, eu ficava, meu Deus do céu, não aguento mais isso. Cara, mas é mais difícil ser verdadeiro também, sabe? Porque, por exemplo, Sim. eu falei pra minha vida inteira que eu queria trabalhar na Blizzard, sabe? E tal. E eu não sabia que eu não queria trabalhar na Blizzard, sabe? Eu ficava contando essa mentira pra mim mesmo, sabe? Mas você nem sabe como é que funciona as coisas da Blizzard, mas você quer entrar na Pois Blizzard é, de qualquer forma, né? É o pois ego, como a é. gente conversou antes. É o Achava que ego, eu né? queria. É. Isso é muito engraçado. Uma coisa que a gente conversa muito é que eu vejo que os artistas iniciantes, eles sabem pouco por dentro da empresa de o que acontece. E eu recomendo, assim, assistir. Tem vários vídeos de como é um passeio virtual dentro da empresa. Procura a empresa que você gosta e vê um passeio virtual dentro da Blizzard, dentro da Riot, dentro da Ubisoft. Vê como é que é se você quer ir pra lá. De repente você tem que se mudar. Tipo, você se mudaria? Largaria sua família para ir pra lá? Pra ficar lá morando na Alemanha, num outro país? Ainda tem gente que é muito apegada à família, não mudaria. É, Então, é uma coisa assim que você tem que pensar realmente, entendeu? O que você vai fazer se vale a pena o sacrifício, se é uma coisa que você quer pra vida, se você se vê morando o resto da vida na Alemanha, por exemplo, entendeu? É longe da sua família, só vendo eles nas férias. Então, exato. é uma coisa que tem que pensar, entendeu? Tem que pensar. E se você gosta de trabalhar, quer fazer aquilo, né? Porque como o Reinaldo falou, a gente às vezes faz personagem, mas chega só cabelo pra gente fazer. Então, vai ter que fazer cabelo o dia todo. É o que a É. empresa precisa. É o que a empresa precisa. Ela precisa que faça cabelo. Pô, antes de vir pro seu podcast, Júlio, eu pensei muito sobre um podcast, sabe? Qual que é a função dele, tipo, na sociedade, assim? Por que as pessoas escutam podcast, assim? Eu me esforcei ao máximo para chegar aqui agora com o máximo de amadurecimento sobre a oportunidade, sabe? Possível. E aí, cara, eu fiquei pensando tanto que é bonito esse negócio que você faz, cara. Porque às vezes as pessoas não têm noção do que acontece dentro das vagas, sabe? Uhum. E é muito difícil aplicar para uma vaga que você não sabe o que faz, né? Sabe? Tipo assim, ó, fazer um portfólio focado para tal empresa. Você não sabe o que faz lá dentro, Uhum. sabe? Então esse podcast seu é muito legal, cara, porque ele conversa com a pessoa assim, aberto, sabe? Sincero, mostra as coisas. Isso é um serviço social, né? É, eu costumo falar que o Arradcast é o concorrente da High School. Aqui a gente dá conhecimento porque é uma das nossas iniciativas com a Raid Contas, com a Raid Talks, com o canal da Twitch, para que cada vez mais a comunidade artística ela amadureça. Porque dá a oportunidade que a gente não teve quando a gente começou há 10, 15 anos atrás. Então É mesmo. eu fico honrado de você falar isso e sou grato de ter essa oportunidade de fazer isso aqui. A gente Mas, estava falando sobre o que precisa para entrar e eu fiz um podcast com o Bernardo Cruzeiro e a gente falou sobre soft skills. É um tema que eu gosto muito. Eu e você, conversamos muito adoro o sobre isso. Bernardo, velho. Bernardo, beijo aí, ó. Outro fã. Eu queria saber qual a importância das soft skills numa parte depois que você mandou o cover letter, que já é a entrevista. Ah, tá. Cara, pra mim isso é a coisa mais importante de tudo, sabe? Pra mim essa é a coisa mais importante de tudo. Sabe por quê, cara? Porque se você pegar uma pessoa dessa, você ensina. Sabe? Você ensina e Sim. ela aprende, sabe? Não tem mistério, sabe? Ia ser legal se eu virasse pra você e falasse assim, olha, Júlio, sou o único. Quer dizer, não sei se ia ser legal. Mas eu sou o único que pode desenhar.
meu trabalho só eu faço. Isso é mentira tremenda, sabe? E tal. Qualquer um pode fazer. E aí, cara, só que muito difícil é encontrar gente que é legal, fácil de lidar, que você combina, sabe? E tal. Eu acho que essas coisas que você chamou de soft skill, eu acho elas o fator mais determinante, assim. É claro que tem hora que não dá, né? Tipo assim, você precisa do trabalho e tudo, não dá pra treinar todo mundo. Mas a verdade é que, pra mim, isso é o fator mais determinante que qualquer outra coisa, cara. Essas soft skills aí. Sim, sim. Sem comunicação não tem nem como falar, né? O Bernardo falou que uma coisa aqui, que o trabalho da gente é receber feedback e fazer o dia todo. Se o cara é artista e quer trabalhar numa empresa, ou quer trabalhar com freelancer e não gosta de receber feedback, não tem como. Não tem como. O nosso trabalho é receber feedback e fazer, entendeu? Eu boto fé, cara. Não, eu acho que, tipo assim, eu passo mais ou menos assim, uns 10 a 20% desenvolvendo o personagem e 80% ajustando. 80% ajustando. Eu acho que quanto maior a empresa, maior parece que essa porcentagem, sabe? É muito. E você gosta quando o cliente chega pra você e fala, faz o que você quiser, você é livre pra criar, ou você gosta quando ele te dá tudo certinho? Depende do trabalho, assim. Temos que eu tô muito inseguro, sabe? E aí eu gosto de me dar tudo pronto. Mas tem hora que eu já tô mais seguro, assim, e tal, e eu queria improvisar, e aí tem aquelas amarras, e é ruim. Mas na verdade mesmo, sabe? Às vezes eu não sei se eu tô gostando ou não das coisas, porque é tudo trabalho, sabe? Na hora que você tá cansado, você não quer fazer, sabe? E você tem que continuar fazendo. E às vezes também você tá muito empolgado, sabe? Aí você quer fazer e tal, aí de repente muda a curva, o projeto vai para outro negócio e de repente você tem que desenhar outra coisa, sabe? Eu já me peguei várias vezes, assim, tipo assim, louco pra fazer um projeto. Aí eu sentava na mesa, abria e eu ia fazer outra coisa, sabe? Aí, às vezes eu tinha preparado o final de semana inteiro, do tipo assim, na segunda-feira eu vou desenhar um barco descendo o rio. Aí eu ia lá na rua, eu pegava um parquinho de papel, colocava na água, tirava foto, ficava no final de semana pirando, sabe? E tal, aí chegava na segunda-feira e era outra coisa, sabe? Mas o que eu tô querendo dizer, na verdade, é que, tipo assim, que faz parte de ser profissional fazer o que é pedido, sabe? E isso é uma coisa tão engraçada, porque parece que é difícil de entender isso às vezes. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, mas eu não gosto disso, mas disso eu não quero fazer. E tudo. Eu penso assim, nossa, sabe? Que coisa maravilhosa de se falar. Quem me dera falar isso também. Sabe? Mas não é assim que funciona pro lado de cá, não. Uma coisa, você trabalhou já gerenciando times, eu também já gerenciei alguns. Quando você encontra um artista que não recebe feedback bem, a gente sabe que essa área é uma área de egos, né? A gente tem que tomar cuidado com algumas pessoas que são mais difíceis de lidar. Como você lida com esses artistas que não aceitam bem feedback, que acham que você tá xingando ele quando você dá um feedback no trabalho dele? Na verdade, tipo assim, chega uma hora que vira meio protocolo, sabe, Júlio? Às vezes... às vezes tem uns artistas assim que você fala, nossa, que legal, é fulano, sabe? E fulano, sabe, tal, trabalho aqui pra você, vamos arrumar. Aí o cara, beleza, arrumei aqui e tal. Aí você pensa, nossa, fulano é fácil. Aí depois tem aquele difícil lá, aquele que é mais difícil, você segue o protocolo. Você dá bom dia, entendeu? Pergunta como que tá o trabalho, pergunta que horas que vai entregar, sabe? E tal. Aí beleza, depois no final do dia e tal, aí você pega e faz o seguinte, ele falou que vai fazer? Vai fazer, entendeu? Ele vai fazer. Só isso. Aí você pergunta, precisa de ajuda? Aí ele não. E aí, às vezes começam uns dramas, sabe? Do tipo assim, não, mas é porque eu pensei que era pra fazer isso e tal, tal. Aí você escuta, entendeu? Às vezes a pessoa quer ser escutada. Aí depois que ela termina de fazer essas coisas todas, o drama todo e tudo, aí você pergunta, aí você vai e repete, você fala assim, bom, você precisa de alguma coisa? Sabe? Que tem que fazer isso. Sabe? E toca a vida. Porque o negócio é o seguinte, cara, não dá pra ficar contornando, não.
sabe? Às vezes seguir o protocolo e ser frio é a melhor opção do mundo, sabe? Eu gosto de ser simpático, sabe? Porque o negócio é o seguinte, eu acredito no meio que uma evolução da liderança, sabe? Primeiro, quando você começa com essas coisas e tudo, você começa sendo... você só tem o título, tá? Finge que você acabou de ganhar o título agora. Você só tem o título, por exemplo, você é diretor de arte, beleza. Aí as pessoas começam a te respeitar porque você tem o título, e elas são subalternas, então elas vão fazer o que você mandar. Aí você tem o título. Aí essa é o pior tipo de líder, ou de arte diretor. Ele faz e a pessoa manda, não existe conexão, sabe? E não inspira ele, né? Não tá inspirado por aquele cara tá mostrando, entendi. Não tem nada, é o mínimo, sabe? E até matemático, você pensar assim, sabe? Você tem o título, você manda, a pessoa obedece. É o mínimo, sabe? É o pior título de líder que tem. Mas aí como que você evolui nessa escadinha, sabe? Para ser um líder melhor? O que você faz? Você precisa ter uma conexão maior entre você e quem tá fazendo as coisas, sabe? E tal. Porque o negócio é o seguinte, você começa a pegar as coisas que ele fala, e aí com essas coisas que ele fala, você tem material para você tomar suas próximas decisões. Sim. E aí começar a liderar de verdade. Sim. Entende? E aí, se você tiver condição de ajudar essa pessoa, aí você já passa para um outro nível de líder, sabe? Você já passa a ser um líder que trabalha junto e que ajuda a pessoa a crescer. Entende? E aí é um outro nível, sabe? E tal. E aí, para evoluir disso aqui depois, o que você precisa fazer? Você precisa fazer com que essa pessoa cresça de um nível para que ela ajude outras pessoas, sabe? E tal. Aí o que acontece? Você, desde essa primeira parte até a última, em cascata, você ajuda pessoas da melhor maneira possível, sabe? E ajuda cada vez mais. Entende? Isso seria tipo um bom líder. É um líder que ajuda as pessoas a crescerem, sabe? Sim, quando eu falo crescerem, não é produzir o dinheiro e essas coisas, sabe? É saber se elas estão felizes, se elas estão aprendendo, se elas têm tudo que elas querem, se elas estão satisfeitas, sabe? Se às vezes elas estão muito cansadas, porque não, tem que descansar também, sabe? E tal. Aí o que acontece? Um líder, na verdade, ele não é nada mais do que uma pessoa que serve o grupo, sabe? Então, voltando lá na aplicação do portfólio, sabe? É entender que o cara precisa de você muito, sabe? Tanto quanto você precisa da empresa, sabe? E ele vai te ver como pessoa. E ele te vendo como pessoa, ele vai te ajudar a crescer. Então ele tá procurando uma pessoa para te ajudar, então você não tem problema de parecer uma pessoa que precisa de ajuda também. Um precisa do outro, sabe? E essa é uma relação transparente e aonde eu acredito que apareça a maioria dos frutos, sabe? Porque você precisa de um, precisa do outro. Vocês podem ser amigos, sim, por que não? Vocês podem ter uma relação boa e podem ser felizes, sabe? Não é porque você está numa engrenagem fria, que você é uma peça de um sistema capitalista, que você precisa, sei lá, sucumbir à frieza do sistema. Sim. Sabe? São pessoas juntas fazendo o melhor que podem para fazer um trabalho bem feito e viver uma vida feliz. Só isso. Sim. A gente tá falando, cara, genial. A gente tá falando aqui de todos os passos que envolvem aplicar e tentar entrar numa empresa, né? E a gente tá dando a nossa visão de artista e de líder de time. Então a gente tá aqui falando com a experiência de quem lidera time e com a experiência de quem já aplicou para essas empresas. E uma coisa que eu queria falar é assim, a gente falou sobre aplicar cover letter, a gente falou sobre o portfólio, arte teste. Como funciona o arte teste, da experiência que você tem? Como funciona o arte teste para uma empresa de games? Para uma empresa de games? Nossa, eu já fiz tanto arte teste, cara. Quem nunca?
Nossa, já fiz muito arte teste. Mas e cada um funciona. Na verdade, eu acho que eles são parecidos de um jeito, assim, sabe? E tal. O que. Eles geralmente pedem uma tarefa completa, assim, sabe? Por que eles fazem arte teste? Vamos começar, vamos pra trás, por que as empresas pedem arte teste? Eu acho que as empresas pedem arte teste pra não colocar uma bomba dentro da própria empresa, sabe? Aham. E tal. Porque às vezes o portfólio. É porque o negócio é o seguinte, às vezes, um colega meu da. Ixi, não vou falar a empresa. Falou isso uma vez, sabe? Ele falou que existe o verdadeiro. Portfólio verdadeiro. Porque o negócio é o seguinte, às vezes você entra no ArtStation e você vê um portfólio maravilhoso. Aham. Verdadeiro. Esse cara consegue fazer o trabalho? Verdadeiro. Beleza. Aí você começa a ler o About lá, sei lá, não tem nada. Começa a procurar, sabe? Estranho, os desenhos são antigos, sabe? Tal. E beleza, aí você dá um teste pro cara. Só que arriscando, assim, né? Porque você não tem uma indicação, você não tem nada, assim, você tá arriscando gastar seu tempo, apesar do portfólio dele ser bom. E igual eu te falei, o mundo é muito grande. Sim. Lembrando sempre que a gente vive num planeta gigantesco. Então, às vezes, um trabalho bom não é só o suficiente, né? Existe muita gente boa. Mas gente boa com indicação é pouco, né? Sim. Aí, beleza. Aí você entrou lá, aí você viu essa parada. Aí você viu esse portfólio desse cara. Aí você dá o portfólio pra esse, às vezes você pede uma coisa pro cara, o cara entrega outra. Às vezes o cara demora a responder uma mensagem demais, te atrasa, sabe? E tal. Por isso que, às vezes, o teste, às vezes não é a respeito do teste mesmo, sabe? Às vezes é a respeito de como você lida com o teste, sabe? Por exemplo, quando eu recebo o teste da empresa, a primeira coisa que eu faço é analisar o teste, saber se eu entendi tudo, sabe? Se eu concordo com tudo, aí eu respondo: oi, obrigado por ter me enviado. Recebi o arquivo, li tudo, entendi tudo. Não tenho nenhuma dúvida. Muito obrigado por essa oportunidade, vou dar o meu melhor. Eu sempre falo isso. E sempre dou o meu melhor também, né? Não é mentira não. Aí beleza. Aí depois embaixo eu mando um cronograma, sabe? Por exemplo, olha, eu vou estar disponível aqui, esse horário tal, eu vou entregar tal teste, tal hora, tal, e mando com layout bonito. Né? E tal, e mando o cronograma e tudo. Porque aí, não só eu organizo as coisas pra mim, sabe? Porque aí se minha mãe vira pra mim e fala assim, vamos ali caminhar, sabe? Vou fazer uma caminhada. Aí eu falo, lógico, mãe, eu vou caminhar com a senhora, eu tenho tempo, sabe? Aí eu não frito, sabe? Eu tenho cronograma, tanto pra mim também, pra me proteger, quanto o pessoal lá também. Aí beleza. Aí eu mando as coisas, faço as coisas no intervalo. Mas só de você fazer isso, já mostra que, tipo assim, que você é comunicável, que pode confiar em você. Sim. Tem um cronograma que você recebeu o arquivo, que você conseguiu. Porque, Júlio, se eu te falar a quantidade de gente que não avisa se recebeu o arquivo, sabe? A quantidade de ok que eu recebo. Às vezes você manda assim: bom dia, tudo bom? Como você tá? Aqui o arquivo, preparei pra você com muito carinho. E aí, tô aqui pra te ajudar. Se você precisar de qualquer coisa, só você avisar. Aí a pessoa, ok. Aí você fica assim, caramba, gastei onda aqui escrevendo essas mensagens, preparando esse arquivo, e a pessoa me manda um ok, sabe? A comunicação, então, é tão importante no ArtStation quanto seria no trabalho normal, né? No ArtStation, a pessoa tem que se comunicar, o artista tem que se comunicar como se comunicaria no dia a dia, né? Mas é igual eu te falei, Júlio, é bom lembrar que são pessoas, assim, atrás das coisas, sabe? E tal. E cada pessoa vai avaliar direito. De um jeito, sabe? Por exemplo, eu dou muito valor à comunicação, sabe? E aí eu considero esse ponto mais enfaticamente, sabe? Mas vai existir outros diretores de arte ou coisa assim, ou algumas outras pessoas e tal, que vão considerar outros pontos, entende? Mas como tipo assim,
esse é o melhor que eu tenho pra dar, é o que eu tô falando. Sim, sim, sim. Deu pra entender? Uma coisa que eu tenho com dúvida aqui é que geralmente quando vão atrás da gente pra empresa, vai atrás da gente ou aceita a gente no Marte Teste, é pra gente fazer o que eles viram no portfólio. E às vezes a empresa não tem nada parecido no portfólio da empresa que casa com o seu portfólio. E eu já encontrei casos assim. E eu fiquei em dúvida. E uma pergunta minha: como você decide o que você vai fazer? Você faz parecido com o seu portfólio? Ou você tenta adaptar o seu estilo ao estilo da empresa? Já que é diferente do seu portfólio. Eita, que pergunta interessante. É, porque já aconteceu comigo. Então, e eu fiquei na dúvida. Bom, acho que eu não sei responder essa pergunta também não, Júlio. Sabe? Porque o negócio é o seguinte, existe uma diferença muito grande do recruiter pra equipe de chão, assim, sabe? Pra equipe lá e tudo. E o negócio é o seguinte, o que chega de artista ou esses negócios e tudo, você tem que se virar, entendeu? Sim. Então, essa parte tá um pouquinho fora da minha experiência, que eu poderia falar, sabe? Eu não sei, na real, como que as pessoas, os recruiters pensam. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu várias vezes. E como você resolveu? Adaptei, mas isso nunca foi muito um problema pra mim não, sabe? Eu gosto de trocar estilo e essas coisas, sabe? Você vê isso como uma vantagem? O cara que consegue tentar adaptar o estilo, ou pelo menos consegue, ou pelo menos está tentando se adaptar assim, mostra que ele tem uma boa vontade? Isso de adaptar os estilos? Vão existir vagas que uma propriedade vai encaixar melhor e outra não, sabe? Sim. Às vezes é muito legal que você tenha um estilo e isso vai te ajudar, sabe? Sim, Às sim. vezes é legal que você troque muito de estilos e isso vai te ajudar no emprego que você vai ficar, sabe? E eu acredito muito que as coisas caminham para onde você se encaixa melhor, sabe? Acho que até por isso que eu recomendo também não ficar muito triste quando você recebe não de uma empresa, porque às vezes tomar não daquela empresa é melhor, porque você tem a oportunidade de outra que vai te receber melhor e que você vai encaixar melhor, né? E igual eu falei, tem espaço para todo mundo. Agora, se eu fosse listar as coisas assim que tem que ter, sabe, de negócio, eu focaria em comunicação, sabe? Mas porque o negócio é o seguinte, a gente trabalha no mundo das ideias, sabe? E a gente tem que comunicar ideias, sabe? Com desenho, sabe? Às vezes é uma narrativa, às vezes é um conceito, às vezes é um design, sei lá, de navegação, sabe? Ou qualquer coisa assim. Mas a gente tem que transformar palavras em coisas gráficas. Sim. Essa que é a nossa função. Sim. E para mim, ser um comunicador é a função primordial de um artista. Sim. Quer dizer, de um artista para a indústria. Sim. Né? Você no seu sketchbook você pode fazer o que você quiser, né? Agora, para trabalhar em equipe, comunicação. Sim. Simples sim. assim. Sim, sim. Pô, Gosto. Tô falando besteira? Não, tá não. A gente tá chegando aqui no final do podcast, a gente tem um quadro aqui chamado One Ride Indica, onde a gente pede pro convidado indicar, seja um livro, um filme, uma música, não precisa ser relacionado com arte, qualquer coisa. A Ride Indica Reinaldo Rocha. Que legal! Posso indicar o que eu quiser? O que você quiser. Você que manda. Olha, então tá. Olha, eu queria indicar meditação, sabe? Eu acredito que para a maioria das perguntas, a mente calma é a resposta, sabe? Acredito que estimular a paciência pode ser um fator determinante na qualidade da sua arte, não só para o momento da própria arte, mas uma coisa de longo prazo, sabe? A ser desenvolvida. Eu acho que dominar propriamente é uma coisa que deve ser considerada, sabe? Para fazer. Também queria indicar também
mídias tradicionais e sketchbook, sabe? Sem compartilhar com as pessoas, sabe? E também queria indicar que você escrevesse textos no seu sketchbook, sabe? Não pensar, às vezes, só em imagens, mas pensar em pensamentos e ideias também. E tentar tirar o que tem dentro do seu peito, sabe? Seus sentimentos e pensar, tentar refletir nas suas decisões artísticas com tanta intensidade quanto você tenta decidir os seus fundamentos, sabe? Porque às vezes não é a arte que precisa melhorar, mas às vezes é o coração, entendeu? E é isso que eu indico. Eu indico para você tentar se conhecer e se buscar através de meditação e sketchbook. Como a gente é amigo, a gente troca figurinha todo dia, eu vou adicionar às suas indicações duas coisas. Você conhece o Headspace Meditação Guiada? Meditação Guiada tem na Netflix. É uma série na Netflix que ensina a meditar e por que ela funciona. Ela é muito boa. Quem não conhece aí, ó, o Renato indicou meditação. Eu recomendo assistir. É muito boa. Episódios curtinhos, animação, uma animaçãozinha que mostra. Já viu? Lógico, várias vezes. É muito boa. E tem uma série de sketchbooks que tem o THU, o Trojan Horse Wise Unicorn. E tem o Kim Jun-jin nessa série. Cara, é sensacional. Tem vários artistas e é o sketchbook deles. Então aí, ó, meditação e sketchbook. Então vai ter todos os links lá no primeiro comentário fixado que vai estar no site da High School. Só clicar lá e a gente deixou lá os links pra você, do Headspace e do Sketchbook Series. Mais uma vez, Reinaldo, muito obrigado por você estar participando desse episódio, que foi absurdo, explodir de cabeça, cara. Com certeza você vai voltar aqui. Tá bom. Foi muito maneiro, cara, muito maneiro. Se quiser deixar link de YouTube aí, canal pra galera seguir seu trabalho, Artist, a gente vai colocar lá na descrição do episódio, mas pode falar aí. Não, tudo bem. Não precisa me seguir, não. Nada é tímido, gente. Siga. Agora segue, gente. Não, tudo bem. Eu só queria falar que, cara, eu tô muito emocionado de estar aqui com você agora. Gosto muito de você, sabe? Sou muito seu fã. É realmente uma honra estar aqui com você. Muito, muito feliz de você ter confiado em mim, sabe? Para fazer um capítulo do seu podcast. Ainda mais com gente tão importante que você convida sempre. Todo mundo é importante, cara. Todo mundo aqui é importante. Com essa gentileza toda de sempre. E, cara, com certeza é um tesouro no meu peito estar aqui com você agora, sabe? Ser seu amigo. E esse podcast todo. Muitíssimo obrigado, cara, por esse prestígio todo. Espero retribuir um dia. Que massa, cara, que massa. Foi bem maneiro mesmo, foi bem maneiro. Você vai voltar aqui, com certeza você vai voltar. E a gente vai ter mais episódios sobre outros assuntos, porque foi bem legal. Galera, esse foi mais um podcast da High School, uma Radcast. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.